O meu nome é Ricardo Lopes, sou o coordenador de marketing do Executive Education e, em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer a presença de todos neste webinar, que tivemos aqui um pequeno ajuste de data da semana passada para esta, mas continuamos a ter um número muito considerável de pessoas e dar-vos o agradecimento por isso, e também revela bem a preocupação com que se encontram numa fase, num período turbulento que atravessamos, com o foco que se encontram em olhar para as dificuldades para torná-las oportunidades, porque a nossa sessão, o nosso webinar de hoje, passará um bocadinho por aí. E este próprio ciclo de webinars, que hoje alongo-me aqui mais um bocadinho na introdução por ser o primeiro que está a decorrer, também tem como objetivo de fundo precisamente isto, olharmos para uma fase que é desafiante, que nos está a criar desafios no momento atual, com tudo o que estamos a viver e os sacrifícios que nos estão a ser pedidos, mas que naturalmente também levanta desafios para o futuro, nomeadamente no que toca às empresas, aos negócios e a nós mesmos enquanto profissionais. E o objetivo deste ciclo de webinars, que se inicia hoje e terminará esta primeira fase em julho, foi tratar temas que consideramos que são centrais exatamente para os profissionais e para as empresas conseguirem fazer desta fase tão exigente e tão desafiante uma oportunidade para melhorarmos processos, para melhorarmos resultados e para alcançarmos o sucesso que todos pretendemos a todos os níveis. Mas não estamos aqui para me ouvir a mim, estamos para ouvir Paulo Soeiro de Carvalho, que nos fará a apresentação, portanto eu gostava de vos deixar só uma nota. Durante a próxima meia hora, sensivelmente, o Paulo estará a fazer a sua apresentação. Todas as questões que tenham e que gostassem de ver respondidas, por favor, têm aqui em baixo o espaço de Q&A, podem colocar aí as vossas questões, que nós no final teremos aqui um período de sensivelmente 15 minutos, entre as 18h45 e as 19 horas, para darmos resposta a essas questões. Eu próprio farei chegar as questões ao Paulo, para ele depois ter esse período final para nos poder responder a todos. E agora, lá está, passar a palavra ao Paulo Soeiro de Carvalho, o coordenador do curso Future Strategic Design and Innovation, que estivemos a ver aqui um bocadinho um vídeo de uma das últimas edições primeiro, e também o diretor executivo do MBA. Boa tarde, Paulo. Olá, boa tarde. Espero que o meu som esteja bom, que esteja tudo a correr bem. Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite feito pelo Executive Education para poder fazer este primeiro webinar, de uma série de webinars que recomendo vivamente. Acho que é uma excelente iniciativa. Vou-me apresentar também muito rapidamente e também para referir uma coisa, nós tivemos cerca de 1.300 inscrições neste webinar, e o que eu acho que pode provar pelo menos duas coisas. Uma é que as pessoas estão a cumprir de forma muito rigorosa o confinamento e, portanto, estão muito em casa. A segunda, receio ou espero que não tenham feito inscrição neste webinar, porque nós já não tinham mais nada para fazer e estavam mesmo já saturadas. Eu espero que gostem. Eu vou partilhar aqui um conjunto de insights e algumas questões que eu acho que são muito importantes nós todos dominarmos, termos consciência delas. E vou começar por me apresentar muito rapidamente. Eu sou professor do ISEG. Como o Ricardo disse, eu neste momento, desde janeiro deste ano, sou o diretor executivo do MBA do ISEG, que está a ser completamente redesenhado, ou já foi redesenhado e que está neste momento a ser apresentado publicamente também a novos participantes, novos estudantes. Coordeno uma pós-graduação que se chama Perspectivas, Estratégia e Inovação e, como o Ricardo disse, sou o diretor também de um programa executivo que se chama Future Strategic Design and Innovation. E tenho uma empresa minha, uma empresa que criei no início de 2019 e que trata um bocadinho estas coisas que nós vamos falar aqui um bocadinho. E nós vamos falar muito sobre o futuro. E estamos a viver um momento único, verdadeiramente único, e que passa de facto por algo que se assemelha, ou algo que aconteceu e que se assemelha de alguma forma àquilo que nós podemos chamar de, ou que o Herman Kahn, no início dos anos 60, anos 70, chamava um wild card, ou que o Nassim Taleb chamou de cisne negro. Ou seja, são acontecimentos em características muito específicas, que eu vou falar sobre elas ao longo deste webinar. E uma das características é que estas descontinuidades e o momento que nós estamos a viver gera-nos são momentos de grande imprevisibilidade, são momentos que têm em si uma elevada complexidade e geram uma grande ansiedade.
Quando isto acontece, aquilo que nós começamos a sentir é uma maior preocupação e a necessidade de pensar o futuro. E eu vou falar aqui um pouco sobre o futuro. Eu vou começar agora a partilhar o meu ecrã com a minha apresentação e eu vou falar sobre o que nós podemos fazer sobre e com o futuro. Mas antes de falar sobre o que é que nós podemos fazer com o futuro, gostava de referir que nós não devemos pensar num futuro ou no futuro. Devemos pensar em futuros. Futuros múltiplos, futuros possíveis, futuros contrastantes, futuros estimulantes. E eu vou tentar explicar-vos aqui um pouco, ao longo deste webinar, como é que nós podemos fazer isso, que tipo de conceitos é que podemos utilizar, que tipo de linguagem, e como é óbvio, nós não vamos falar aqui sobre metodologias ou ferramentas, mas vou-vos dar aqui algumas luzes sobre como é que nós podemos atuar e agir perante o futuro. E neste sentido, a primeira mensagem é: nós não podemos pensar o futuro como, digamos, como uma linha unívoca, como algo que vai acontecer de uma determinada maneira. Mas o que eu queria começar é não sobre aquilo que nós podemos fazer sobre o futuro, mas aquilo que nós não podemos claramente fazer com e sobre o futuro. A primeira coisa que nós não podemos fazer, porque não é possível, é prever o futuro. Ou seja, e como nós não conseguimos prever o futuro, em termos lógicos, conceptuais, faz sentido pensar que então nós podemos pensar não apenas num futuro, porque não conseguimos prever, mas em mais de um futuro possível. Nós chamamos a esses futuros possíveis cenários. E há uma coisa que é muito importante e que eu também vou referir ao longo desta sessão, que tem a ver com os pressupostos e a forma como nós individualmente ou coletivamente interpretamos o futuro. Ou seja, quais é que são os nossos filtros mentais, quais é que são os nossos pressupostos. Porque se nós quisermos fazer com que nós consigamos passar da antecipação de algo para a ação, para a decisão, há qualquer coisa muito importante que é quem é que vai tomar a decisão e como é que essa pessoa pensa. Mas a primeira mensagem que eu tinha para vos referir era esta ideia do futuro. E esta ideia de que, na verdade, o futuro não é uma projeção única sobre o que pode vir a acontecer. O futuro é um cone de possibilidades. É um bocadinho o que está aqui. Se nós olharmos para o momento atual e tentarmos pensar o futuro, nós nunca vamos tentar e nunca poderemos projetar uma linha unívoca ou um caminho único. Devemos sempre pensar que o futuro é um cone de possibilidades. E esse cone de possibilidade abre-nos, se quisermos, um espaço de ação, um espaço de possíveis. Ora, para nós ocuparmos diferentes áreas desse espaço dos possíveis, aquilo que nós podemos fazer é, de facto, construir aquilo que nós chamamos futuros possíveis, cenários. E esse pensamento, através da construção de futuros alternativos, plausíveis, estimulantes, é aquilo que nos permite não só prepararmos para aquilo que possa vir a acontecer, mas também para explorarmos caminhos e alternativas que, se calhar, se não tivéssemos feito isto, provavelmente nunca iríamos lá chegar. Ora, para chegar ao momento atual, ou hoje, e para construirmos estes futuros possíveis, nós temos que fazer várias coisas. Porque há um conjunto de possibilidades que nos levam do momento atual para o momento futuro. Como é óbvio, nesta sessão, eu não vou explicar em profundidade como é que nós podemos construir cenários. Não há tempo e não é esse o objetivo desta sessão. Mas esta primeira imagem mostra uma coisa, que é quando nós tentamos antecipar o futuro, o que nós estamos a antecipar, a explorar, é um conjunto de possibilidades. Okay? Esta era a primeira mensagem que eu tinha. A segunda mensagem tem a ver com, se olharmos para esta linha que aqui está como um espectro, vocês têm, digamos que, dois extremos. E imaginemos que são ambientes onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, onde nós competimos. Do lado esquerdo, nós temos ambientes que nós podemos considerar deterministas, onde nós conseguimos, de alguma forma, antecipar facilmente, nós conseguimos compreender o contexto onde trabalhamos, são indústrias, setores, contextos mais simples. Eventualmente eles podem ser um pouco mais complicados. Mas do lado direito deste espectro, nós temos realidades ou contextos que têm níveis de complexidade, ou mesmo um nível mais caótico, o que significa que eles são muito difíceis de antecipar,
nós não conseguimos naturalmente prever o resultado e nesse lado que nós estamos aqui a ver, no lado mais direito, é onde confluem algumas das grandes tendências que mesmo antes de estarmos a viver esta pandemia já eram questões críticas. Uma dessas questões é, não só nós vivemos em ambientes mais complexos, nós temos aquele acrónimo do VUCA. E o VUCA significa que nós vivemos cada vez mais em ambientes de grande volatilidade e turbulência, que geram uma grande ansiedade. Vivemos em ambientes incertos, imprevisíveis, e nós muitas vezes utilizamos esta palavra incerteza ou imprevisibilidade, mas não exploramos o que é que ela significa, o que é que nós podemos fazer com a incerteza, como é que nós podemos lidar e enfrentar a incerteza. Outra questão e outra característica é que são ambientes complexos e ambientes caóticos, ou seja, são ambientes em que nós temos dificuldade em interpretar, em saber o que pode acontecer e como é que podemos agir. Em ambientes complexos e ambientes caóticos, que são, por exemplo, os ambientes de grande inovação, de grande mudança tecnológica, etc., aquilo que nós tendamos a fazer normalmente, e por exemplo aquilo que as empresas cada vez mais fazem, é testar, é experimentar e depois ter a capacidade de reagir rapidamente à interação com o utilizador, com o mercado, nos consegue oferecer. A última característica é a ambiguidade, ou seja, nós podemos estar a olhar todos para a mesma realidade e interpretá-la de maneira diferente. Em particular, quando os sinais que vêm ou que nós conseguimos captar são claramente mais ambíguos. Nós chamamos esses sinais fracos. Mas a mensagem desta imagem que está aqui é uma mensagem muito simples. Independentemente de trabalharmos, de vivermos em setores e indústrias que são mais ou menos previsíveis, mais ou menos estáveis, mais ou menos deterministas ou mais ou menos complexas e caóticas, o mundo e todos nós caminhamos nesta direção. Nós todos estamos a viver e vamos cada vez mais viver em ambientes complexos, em ambientes caóticos, turbulentos, incertos. E isto exige que tenhamos que ter um conjunto de princípios, dominar um conjunto de conceitos, ter um conjunto de competências e ter a capacidade de ter ferramentas e métodos e modelos que nos permitam lidar com estas características. Tomar decisões, sermos mais inovadores, sermos mais ágeis. E esta é uma mensagem fundamental. Temos que ser capazes de ter e de dominar um conjunto de conceitos, uma linguagem e um conjunto de ferramentas. Uma das principais questões que se coloca hoje em dia às organizações, mas também a nós próprios individualmente, é que nós, quando somos desafiados a pensar no futuro, nós não estamos muito habituados a pensar, a antecipar e a explorar o futuro de uma forma estruturada, organizada e sistemática. E aquilo que eu vos convido agora é para fazermos aqui uma pequena viagem, que é uma viagem que vai ser uma viagem muito simples, em que eu vou dando pequenos passos, e o que eu tenho para vos mostrar é, vamos supor que nós conseguimos tirar uma fotografia ao futuro. Se nós tirássemos uma fotografia ao futuro, uma das características interessantes é que o futuro não ia ser completamente irreconhecível. Ou seja, se nós conseguíssemos fazer, de facto, é tirar esta fotografia, ter esta paisagem do futuro, muitas das coisas que nós iríamos ver nesse futuro, nós iríamos conseguir reconhecer. Essas coisas que vão estar no futuro com toda a certeza, ou com uma grande probabilidade, são coisas com uma dimensão significativa. Nós chamamos essas coisas mega tendências, mega trends. Depois há algumas mais fluidas, que mudam um bocadinho mais, mas que vão numa determinada direção e que nós chamamos trends ou tendências. Mas há algumas coisas que nós, se calhar, ainda estão numa fase muito emergente e que, se calhar, nós nem conseguimos perceber, ou que não conseguimos ver, ou que achamos que não são relevantes, mas que podem mudar e podem, digamos que, amplificar. Nós chamamos de sinais fracos. Depois temos coisas que nós chamamos wildcards. São aquelas coisas que nós achamos que nunca vão acontecer, ou seja, tem uma probabilidade de acontecer muito, muito baixa. Mas quando acontecem, transformam completamente a paisagem onde nós trabalhamos, onde nós competimos, onde nós vivemos. E por último, há um conjunto de forças de mudança que vão estar no futuro e que nós chamamos incertezas. As incertezas é, digamos que a matéria-prima para nós conseguirmos fazer aquilo que eu disse no início, que é construir futuros possíveis. As incertezas são a matéria-prima dos cenários. Ora, não sendo o objetivo deste webinar a explicação em concreto de cada um destes conceitos e o domínio de algum destes conceitos, eu vou convidar-vos a fazer esta pequena viagem e tentarmos perceber como é que, se nós quiséssemos, digamos que, viajar por uma paisagem do futuro, como é que nós podíamos começar?
A primeira coisa que nós sabemos é que se nós quisermos pensar o futuro, eu até posso ser uma empresa tecnológica, ou posso ser uma empresa que trabalha num setor muito específico. Mas a primeira coisa que é fundamental, nós temos a noção e a consciência, é que nós temos que sempre olhar para o futuro de uma forma holística. Ou seja, mesmo que eu seja uma empresa de base tecnológica ou que esteja a trabalhar numa área muito específica, eu tenho que olhar de uma forma holística para o futuro. Aquilo que me vai colocar fora de competição, ou que me vai tornar irrelevante, ou que me vai tornar obsoleto, muitas vezes não vem do meu ambiente mais próximo ou do meu ambiente mais transacional. Vem de locais para os quais eu muitas vezes nem estou com muita atenção. E, portanto, a primeira mensagem muito simples é: tenhamos uma abordagem holística. A segunda mensagem, muito simples também, é: se eu quiser olhar para o futuro e quiser antecipar o futuro, fazer foresight, futures, aquilo que é mais, digamos que mais imediato e que nós conseguimos fazer é olhar para aquilo que nós chamamos de grandes forças de mudança. Essas grandes forças de mudança nós chamamos megatrends. As megatrends, na verdade, são como ondas gigantes. São como grandes tsunamis. Ou seja, são grandes movimentos tectónicos que vêm de trás e que se vão projetar para o futuro. Nós não vamos nunca conseguir escapar. O que é que nós podemos fazer? Primeiro, identificar, perceber em que fase é que ela está. E a segunda coisa que nós devemos fazer é surfar estas grandes ondas. Tirar o melhor partido delas. Identificar oportunidades, desafios, navegar, surfar essas big waves, essas megatrends. Nós chamamos a isto forças globais ou megatrends. Se eu vos perguntasse quais é que são, ou na vossa organização, ou na vossa atividade profissional, ou mesmo na vossa vida mais, digamos, mais pessoal, em sociedade, qual é que é aquela megatrend que nos está, e vem já há algum tempo, a colocar sob uma grande pressão, sobre um conjunto de desafios extraordinários? Eu diria que é a que está do lado esquerdo deste ecrã. É a transformação digital, a revolução digital. Independentemente de estarmos a falar, não de uma coisa em concreto, de um pedaço monolítico ou de uma mudança monolítica, o que nós estamos a falar é de Big Data, analítica, inteligência artificial, machine learning, deep learning, novos paradigmas de computação, tudo o que está a acontecer com o IoT, a sensorização, e o que vai acontecer com o 5G, realidade virtual, realidade aumentada ou blockchain. Não há nenhuma organização hoje em dia que não esteja a sofrer, no bom ou no mau sentido, esta profunda transformação, esta disrupção tecnológica. E não há nenhuma organização que não esteja a tirar o melhor partido ou a preparar-se da melhor forma para esta grande mudança. Não há nenhuma organização que não tenha pelo menos um programa ou vários programas de transformação digital. Nós todos sabemos disso. A segunda grande transformação ou grande revolução que está a acontecer hoje em dia tem a ver com a transformação biotecnológica. Os testes genéticos que nós agora começamos a falar, porque estamos a ver um momento de pandemia, a manipulação genética, o gene editing, a capacidade de melhorarmos as nossas performances enquanto seres humanos, a biologia sintética ou esta grande mudança que está a haver ao nível da capacidade de pensarmos que podemos viver mais tempo com muita qualidade de vida. Ora, estas duas grandes transformações, o que está a acontecer, e o que vai acontecer, e o que já está a acontecer é que elas se vão fundir e vão ser perfeitamente revolucionárias. E isso nós sabemos. Mas há uma coisa que nós não podemos esquecer, é que a transformação digital e a transformação biotecnológica são duas grandes megatrends, megatendências, num conjunto amplo de megatendências. Se vocês olharem para aqui, isto é como se fosse um dashboard, um painel de bord de megatrends. Se vocês olharem com um pouco mais de atenção, ninguém fica surpreendido com nenhuma dessas megatendências. Toda a gente tem a noção, melhor, pior, de que todas as coisas que vocês veem aqui estão a acontecer, vêm já de trás e vão se projetar, com diferenças, nuances, sobre o nosso futuro individual e coletivo. O que é que nós podemos fazer com megatrends? Nós podemos fazer quase que aproximá-las de nós próprios, da nossa empresa, de uma decisão que queiramos tomar ou de um fenómeno. Vamos mostrar esta imagem que está aqui, que é retirada de um estudo muito recente, há alguns dias, do Copenhagen Institute for Future Studies, que é um dos nossos Global Partners no MBA que redesenhámos há pouco tempo, e basicamente eles oferecem, digamos que, a oportunidade de nós explorarmos um conjunto de megatrends, e a partir dessas megatendências, identificar ou explorar impactos que estão derivados dessas megatrends na perspectiva do Covid-19, ou seja, desta pandemia.
E eu não vou aqui explorar, mas reparem como é muito interessante que, por exemplo, ao nível do crescimento económico, o que esta pandemia, independentemente da forma, ou dependendo também da forma como vai evoluir, o que pode colocar em causa é a forma como nós pensamos a prosperidade, a riqueza e o bem-estar. Tal como também sabemos que, se nós pensarmos na democracia, também vamos colocar-nos perante situações muito prementes ao nível da capacidade ou da possibilidade e de aceitarmos sermos, digamos que, monitorizados como nunca fomos no passado. Seja a uma escala, a um nível digital, seja a um nível biométrico. Grandes desafios à nossa frente e que são agora exponenciados, cujas megatrends são exponenciadas por um fenómeno que nós estamos agora a sofrer. Em cada uma destas megatrends, nós agora dei um passo um bocadinho mais à frente, e em cada uma destas megatendências, nós identificamos um conjunto de tendências, mais fluidas, mais setoriais ou mais específicas. E o que é interessante é que dentro de cada uma destas megatrends, quando nós entramos lá dentro, cada uma delas, elas não são necessariamente coerentes ou não estão alinhadas umas com as outras. E se nós conseguirmos juntar e fazer este cruzamento, gerar esta colisão entre megatrends e tendências ou insights que estão dentro delas, nós conseguimos identificar aquilo que eu chamo de espaços de colisão. Esses espaços de colisão, que podem ser muito variados, são aqui alguns exemplos, eles derivam de facto desta fricção que existe entre coisas que, quando são analisadas separadamente ou de forma autónoma, geram determinado tipo de insights, mas quando são combinadas, a riqueza e os insights que nós podemos tirar são exponenciados. Okay? Eu chamei isto colliding spaces, espaços de colisão. Mas a incerteza, de facto, é aquela coisa que nós muitas vezes não enfrentamos, ou não tentamos identificar, não tentamos construir. E a incerteza é uma coisa poderosíssima, porque a incerteza é aquilo que nos permite preparar para o futuro. Para um futuro que nós sabemos que é incerto, que é imprevisível. E uma incerteza, dito agora de uma forma muito básica, neste contexto, basicamente é qualquer coisa que pode evoluir de mais de uma maneira possível. Mas uma incerteza, para ser útil e para que nós possamos utilizá-la de uma forma pragmática ou prática, ela tem que ter um conjunto de características. E aqui é que nós começamos a utilizar a incerteza de uma forma mais específica e mais prática, se quisermos. Nós precisamos saber o que é que estamos a analisar, o que é que estamos a estudar. É o Covid-19, é a pandemia, é Portugal, é a cidade de Lisboa, é a minha empresa, é o setor A ou B. Em função do que nós chamamos esse foco estratégico, as incertezas são mais ou menos relevantes e são mais ou menos independentes. E é este trabalho com as incertezas que devem ser entendidas como peças que não estão à nossa frente para serem colhidas, ou não estão numa secretária para nós podermos pegar nela. Elas não existem assim à nossa frente. Elas têm que ser identificadas, elas têm que ser construídas. Isso é que é, digamos, uma das belezas de quando nós fazemos foresight and futures e construímos cenários e trabalhamos esses cenários no sentido de eles poderem ser úteis para a tomada de decisão ou para nós nos prepararmos para o futuro. Okay? A incerteza é uma peça, é uma coisa que tem uma riqueza intrínseca muito elevada, mas que não existe para que nós possamos, digamos, colhê-la ou identificá-la em relatórios formais ou coisas que nós possamos dizer que são imediatas. Depois existem os sinais fracos. Os sinais fracos são, de facto, aquelas forças de mudança, aqueles sinais que, se calhar, muitas vezes estão numa fase ainda muito emergente. Estão numa fase que nós achamos que não tem importância nenhuma. São informais. Tendemos a interpretá-lo de maneiras relativamente diferentes, são muito ambíguos. Eu vou-vos mostrar só esta imagem, que eu acho que é uma imagem muito interessante, que é, se nós tivéssemos aqui uma linha do ruído, ou seja, onde, digamos que a comunicação social, relatórios formais, os sinais fracos, nós identificamos, ou só os conseguimos identificar como sinais fracos, num momento onde eles são, de facto, ainda quase que invisíveis, quase que passam despercebido, têm um nível de ambiguidade. Mas um sinal fraco pode sofrer um processo de amplificação e transformar-se numa força de mudança com impactos muito significativos na nossa indústria, no nosso setor, ou na nossa vida, ou no nosso país. E, portanto, o grande desafio é como é que nós conseguimos identificar sinais fracos e como é que nós podemos fazer com que a identificação e o trabalhar com esses sinais fracos nos possam ser úteis. A última força de mudança que eu gostava de vos apresentar é a força de mudança que normalmente eu apresentava com esta imagem das Torres Gêmeas. São os wildcards, são os cisnes negros. São eventos súbitos, com uma probabilidade muito baixa de acontecer,
Mas quando acontecem, eles transformam de forma total o ambiente, o contexto ou o fenómeno que nós estejamos a estudar ou a trabalhar. Como é óbvio, hoje, e a partir de agora, vou utilizar não esta imagem, ou não somente esta imagem, mas vou passar a usar esta imagem. E a questão que se coloca é que esta pandemia, o Covid-19, este Covid-19, tem um conjunto de características que nós podemos assemelhar a um wildcard, a um cisne negro. Independente do próprio Nassim Taleb e dos autores poderem ou argumentarem que isto não é verdadeiramente um cisne negro. Mas se percebermos que há alguns meses atrás, se pensássemos que poderíamos estar a viver uma situação de pandemia global, com este nível de propagação, de difusão, de impacto na saúde pública e na economia em geral e no funcionamento da sociedade, se calhar a probabilidade que nós dávamos a qualquer coisa com essas características, com este nível de impacto, era muito baixa. E neste sentido nós poderíamos dizer que se aproxima ao conceito do wildcard. E portanto, a questão que se coloca aqui mais uma vez é como é que nós podemos e o que é que nós podemos fazer com os wildcards. Ok? E uma das coisas que nós devemos tentar fazer é, tal como nos sinais fracos, é tentar identificá-los, tentar captá-los, colocá-los dentro de um processo ou de um processo de scanning, de uma base de dados de informação, de forças de mudança que nos possam ser úteis, enquanto empresa, como organização, como cidade ou como país. E a partir daqui, estas forças de mudança, os sinais fracos, os wildcards, as incertezas, as tendências pesadas e as tendências passam a fazer parte de um portfólio de forças de mudança que nós podemos utilizar para marcar a diferença e para nos ser útil. Ora, aquilo que eu vos queria chamar a atenção, num slide muito simples que eu tenho aqui, é o seguinte. Se nós tivermos este espectro que eu tenho aqui, que vai desde as mega tendências, são coisas formais, que têm uma dimensão significativa, que aparecem normalmente em relatórios, onde nós, de uma forma quase imediata, conseguimos perceber, onde existem factos e evidências. Se prosseguirmos e tivermos tendências que são mais fluidas, são mais específicas, podem ser um bocadinho mais flexíveis, mas que apontam para uma determinada direção. Depois temos riscos, que são coisas que nós podemos probabilizar e onde já existe um conjunto de ferramentas, de metodologias que podem ser, que nos podem ajudar a modelizar, a probabilizar esses riscos, a gestão do risco, risk management. As organizações, todas as organizações, e em particular os decisores de organizações com alguma dimensão em particular, centram muito da sua capacidade de gestão nesta área e nesta zona mais à esquerda. O Gary Hamel, que é um dos principais autores na área da gestão, mas também o Steve Blank, que é um autor muito reconhecido na área do empreendedorismo, Lean Startup, etc. Eles têm digamos, têm uma regra que é verdadeira e que basicamente o que eles dizem, já há muito tempo esta parte, é que 97% dos recursos das organizações, do tempo das organizações, dos seus gestores de topo, é alocado à gestão, à execução e à implementação de uma estratégia. 3% é alocado ao que o Gary Hamel chamava Competing for the Future. Olhar para fora do setor, tentar identificar novas oportunidades, pensar, explorar novas coisas, pensar em incerteza, por exemplo. E 3% do tempo global de uma organização, de um gestor de topo ou de um conjunto de gestores de uma organização, equivale a 7 dias num ano. Ora, o que é que eu posso fazer com 7 dias que me permitam lidar não apenas com este conjunto de forças de mudança que vocês veem do lado esquerdo, que são megatrends, coisas mais formais, onde nós podemos de alguma forma ter factos, evidence-based, nós podemos até probabilizar, quando nós sabemos que o mundo que nós estamos a viver, e não por causa da pandemia apenas, é um mundo que é caracterizado por forças de mudança que têm características que são marcadas fortemente pela imprevisibilidade, pela incerteza, pela disrupção, pela inovação, pela necessidade de pensarmos não apenas no curto prazo, mas ir um bocadinho mais além, temos o horizonte da ruptura, para pensarmos não apenas o futuro, que é uma coisa muito importante, e que nós muitas vezes não temos disponibilidade, achamos que não temos tempo, ou que nos vai servir de muito, e também pensamos numa outra lógica. Temos pelo menos 3 tipos de pensamentos. O pensar o futuro, o pensar de forma exponencial, que não é nada intuitivo, como vocês sabem. Aliás, a evolução da curva
do Covid-19, a evolução da pandemia é uma evolução que percorre e tem esta forma exponencial. Quando nós olhamos uma escala linear, o princípio da aceleração, o princípio da curva, faz-nos pensar que não vai acontecer nada de extraordinário. Mas há uma altura em que nós conseguimos começar a perceber que a escala é logarítmica e, portanto, a evolução é exponencial. E quando ela se passa e é visível que é exponencial, significa que já vamos muito tarde, se só conseguimos reconhecer isso nessa fase. Como tem sido evidente, de forma sequenciada e sequencial por todos ou alguns dos países, à medida que eles foram vendo no espelho retrovisor o que é que tinha acontecido com os países que já tinham tido a pandemia ou que já estavam a sofrer os efeitos da pandemia. Um terceiro pensamento que também não é nada intuitivo para nós, enquanto seres humanos, ou para nós, enquanto organizações, já temos um pensamento sistémico, pensarmos de uma forma sistémica. Uma das coisas que também o Covid-19 nos permite perceber é que quando nós começamos a ver o platô do número de infecções ou do número de pessoas infectadas, a nossa percepção é, então quer dizer que o número de mortes vai diminuir na mesma altura. Não, como nós sabemos hoje em dia, existe um conjunto de cadeias de transmissão, um conjunto de relações que fazem com que o número de óbitos aconteça depois. E, portanto, esta imagem que aqui está alerta para o seguinte: nós vamos todos, cada vez mais, que nos está preparado para lidar e para incorporar a incertezas que nós conseguimos às vezes identificar, mas muitas vezes incertezas que temos que construir, que temos que descobrir. E além disso, temos que começar a incorporar as sinais frágeis e as wildcards. E isso é muito mais difícil de incorporar em qualquer processo de decisão, em qualquer processo estratégico, quando a pressão está, na sua esmagadora maioria do tempo, na execução, na implementação de uma estratégia e no curto prazo. Uma última nota aqui que tem a ver com o seguinte: por muito que nós tentamos, ou sejamos capazes de antecipar, há uma coisa que é fundamental nós percebermos. A coisa mais difícil e mais frágil, e que às vezes nem sequer existe, é esta ligação entre a capacidade de antecipar algo e fazer com que esta antecipação seja utilizada para tomar decisões, para a ação. Esta pandemia é um caso paradigmático. Antecipámos, ou muitos organismos anteciparam, mas de uma forma até sucessiva. Os decisores políticos ou outros foram evitando tomar decisões. E essas decisões, porque é que existia esse evitar ou esse adiar da decisão? Porque são decisões difíceis, são decisões que geram muito desconforto, são decisões que têm consequências muito negativas em muitos casos. E só quando nós conseguimos fazer uma coisa que é passar da antecipação à ação, não apenas pela apropriação cognitiva, saber o que é que significa, mas pela apropriação emocional. Quando nós acreditamos, individual, enquanto board de uma organização, enquanto decisores de uma organização, enquanto decisores de um país ou de uma cidade, enquanto nós acreditamos emocionalmente e não apenas de forma cognitiva, que aquilo vai acontecer. E, portanto, esta relação entre a antecipação, a ação e a apropriação e a mobilização do conjunto de stakeholders é das coisas mais importantes, porque senão nós podemos conseguir antecipar em termos cognitivos, racionais, e não ser capazes de fazer com que haja decisão e haja ação. Aquilo que nós trabalhamos e que eu trabalho em alguns dos programas que nós falamos hoje é a capacidade de nós colocarmos estes conceitos, esta linguagem, estas ferramentas, num processo, num framework. E esse framework que eu tenho aqui, só para vos mostrar muito rapidamente, é se nós conseguimos identificar um foco estratégico. Pode ser uma decisão específica, ou pode ser uma coisa mais geral. Aquilo que nós temos que fazer é ir à procura das forças de mudança, fazer esta fase que nós chamamos de scanning. Essas forças de mudança são todas muito diferentes. Ou seja, aquele elemento atrator que está ali no centro, aquele ponto azul, é uma decisão, é o que nós chamamos de um foco estratégico com um horizonte temporal. E aquela alteração da cor, da posição daquelas forças de mudança que passam a ter cores diferentes, significa que umas são mais relevantes que outras, umas são mais distantes ou estão mais distantes do que outras, e algumas delas têm características diferentes, ou todas têm características um pouco diferentes. E nós sabemos que no meio daquelas existem as incertezas. E as incertezas são a tal matéria-prima para fazermos o que está no passo seguinte, que é construir cenários. E com os cenários nós conseguimos tomar decisões. Ou preparar-nos para futuros alternativos. Sejam eles desafiantes, difíceis, sejam eles oportunidades muito importantes. E a partir daí, decidir, agir. E desenhar, e incorporar e beber isto dentro da organização é qualquer coisa de facto muito importante. Gostava de, nesta última parte da minha apresentação,
dar 2 ou 3 exemplos que têm a ver com a parte de scanning, a parte do intelligence, como é que se pode fazer, e depois como é que a construção, por exemplo, de cenários nos pode levar a tomar decisões, ou a pensar de uma forma mais inovadora, ou alterar modelos de negócio, etc. A primeira coisa é, nós podemos fazer o scanning, a intelligence, ir à procura de forças de mudança, de uma forma muito diferente. Se nós começarmos por fazer um mais simples, um brainstorming é, de facto, é uma atividade que nós fazemos para abrir, para ir à procura de ideias novas, mas é um processo de scanning, ir à procura de... E nós podemos fazer isto de muitas maneiras diferentes. 2 exemplos. A DHL faz foresight, futures, identifica tendências e incorpora isso no seu processo contínuo e sistemático de pensar um negócio, ou de mudar, ou de alterar o seu próprio negócio, de uma forma muito diferente. Isto aqui é um trend radar, vocês veem aqui. Nós somos parceiros também do World Economic Forum, e isto é um mapa estratégico do World Economic Forum. O que isto nos permite perceber, e isto é um mapa sobre o Covid-19, é como é que o Covid-19 se relaciona com um conjunto de forças de mudança. Estimular o pensamento sistémico. Cá está, pensar de uma forma sistémica. E se nós quisermos construir cenários sobre o Covid-19, e existem vários exercícios, eu inspirei-me aqui num da McKinsey. A McKinsey tem feito, como outras organizações, um trabalho muito interessante para pensar o que está a acontecer e o que pode vir a acontecer. E se eu vos quisesse explicar como é que nós podemos fazer cenários, a forma mais mecânica, simples e pedagógica de explicar é: peguem em 2 grandes incertezas que façam sentido e que sejam, digamos, cruciais para pensar o futuro do Covid-19 ou da pandemia a uma escala global. Uma que tenha mais a ver com a própria evolução do vírus e da resposta do sistema de saúde global ao público, e uma que tenha mais a ver com a capacidade das economias globais ou nacionais ou regionais responderem. Utilizemos 2 configurações extremadas, melhor ou pior, e o que os cenários na verdade são combinações de incertezas que levam aqui a 4 quadrantes que nós chamamos estrutura base de cenários. Ou, se quisermos, é como se fosse o esqueleto do cenário. E o cenário depois tem que ser descrito. Ou seja, nós no canto superior direito percebemos que temos qualquer coisa que é uma capacidade de conter o vírus e de fazer uma grande recuperação da economia. O que significa que a capacidade de reagir e de recuperar ao nível da intensidade, ao nível do tempo de resposta, é mais rápida, é global e é intensa. E, portanto, seria um cenário mais positivo. Mas se quisermos ver aqui deste lado, do quadrante do lado esquerdo, cá em baixo, nós temos o vírus a pandemia torna-se recorrente e o crescimento económico não é tão acelerado. O que significa que vamos ter ciclos de estagnação com pequenas evoluções positivas, complementadas com períodos de estagnação ou até de recessão. Se vocês olharem para aqui, nós podemos pensar ainda um cenário, porque não está aqui qualquer coisa que podia ser um cenário ainda mais negativo. E nós podíamos ter um cenário em que nós não conseguimos mesmo controlar a pandemia. Este cenário podia ter esta configuração ou esta descrição. É um escalar da pandemia, é, digamos que, uma incapacidade de recuperação económica e, portanto, nós continuamos de uma forma dramática, se quisermos, com problemas ao nível da saúde pública e ao nível da recuperação económica. O que significa que os cenários que são mais negativos não devem ser cenários que nós tenhamos que ignorar. Os cenários negativos são cenários que nós devemos pensar sobre eles. Os cenários maus também servem para tomarmos decisões e para pensarmos no futuro. O que é que nós podemos fazer com cenários? Podemos fazer coisas básicas, que é olharmos para um cenário e prepararmos e dizemos que nós queremos apostar num cenário. É um cenário muito arriscado. Isto é um caso de um projeto mais de natureza global. Ou podemos, se quisermos, apontar para uma determinada realidade ou para um futuro e depois ter, digamos que, apontamentos ou projetos ou iniciativas que permitam, digamos que, lidar com outras alternativas. Ou podemos ter uma estratégia mais defensiva em que estamos mais ou menos preparados para tudo o que puder vir a acontecer. Isto é a forma mais simples de pensar em respostas, em o que é que nós podemos fazer com os cenários. Mas também podemos fazer outras coisas. Se vocês olharem para esta caixa que está aqui, esta playbox, que é um business model playbox, e olharmos, por exemplo, para uma organização que tem o seu modelo de negócio organizado desta forma, o que os cenários nos permitem fazer os cenários são como se fosse uma espécie de um túnel de vento. É como se nós fôssemos capazes de experimentar opções diferentes ao nível, seja da proposta de valor, ou do mercado, ou da segmentação, ou do tipo de modelo de negócio específico ao nível das receitas, por exemplo, e conseguíssemos, em cada um dos cenários, isto é uma forma muito ilustrativa de o apresentar,
experimentar, testar e fazer o probing, o teste e experimentação de opções de movimentações estratégicas. O modelo de negócio que a organização poderá implementar no futuro, tendo por base os cenários que estão trabalhados, poderão ser uma combinação do que está aqui. E este é um exemplo de como é que nós podemos fazer estratégia, scenario-based strategy. Pensar estratégia, modelo de negócio, mas podia ser inovação, tendo por base o futuro. E neste caso, futuros diferentes, futuros alternativos. Ok? E depois colocar isto no tempo. Fazer roadmaps estratégicos e aplicar ferramentas que possam fazer a diferença e que sejam úteis, não apenas para empresas, mas para outro tipo de organizações, para cidades ou para países. Ok? O meu último slide é um slide não é de resumo, mas é um slide que alerta ou coloca em... Eu gostava de chamar a atenção para o seguinte: nós todos, indivíduos, nós organizações, instituições, países e cidades, ou o que seja, nós temos que nos preparar cada vez mais, e não é por causa da pandemia, nós vamos ter que nos preparar para lidar, para decidir, para agir, num mundo que tem aquelas características que foram referidas no início. Muito imprevisível, em aceleração contínua, não é só a tecnologia que está a acelerar, é a realidade que está a acelerar. Cada vez mais complexo e caótico, cada vez mais ambíguo, e o que nós vamos precisar de ter é um conjunto de princípios, um conjunto de conceitos, um conjunto de competências e de ferramentas, que eu diria que, pelo menos algumas delas, são as que estão aqui neste último slide. Pensar o futuro, ter radar sobre o que pode vir a acontecer, construir cenários, desenhar, testar, experimentar modelos de negócio e roadmaps sobre o que pode vir aí, incorporar o design thinking, o design estratégico, a agilidade operacional e estratégica na forma de trabalhar e na forma de pensar, acelerar e investir. Os princípios do empreendedorismo, do Lean Startup, devem ser princípios básicos que as pessoas devem conhecer e trabalhar em rede e trabalhar em ecossistemas. É esta a minha mensagem. Eu vou terminar agora. Muito obrigado. Vou pedir agora ao Ricardo para aceitar algumas perguntas. Eu acho que demorei um bocadinho mais de tempo do que devia. Mas muito obrigado pela vossa atenção e agora temos algumas questões que podem ser, digamos, colocadas pelo próprio Ricardo. Muito obrigado, Paulo. É verdade, estendemos aqui um bocadinho, mas acho que também foi consequência e até pelo grande número de pessoas que se manteve sempre ativa a acompanhar a apresentação e obrigado por isso. Eu vou colocar aqui três questõezinhas que identifiquei. Vou pedir um bocadinho de brevidade, tendo em conta que já estamos a queimar a hora, para também não estendermos demasiado. Se calhar aqui a primeira questão que eu colocava foi levantada pela Viviane, mas eu acho que acabou por ser um bocadinho respondida pela apresentação. Ela, em determinado momento, perguntava se poderias identificar alguma ferramenta que ajudasse a isto mesmo, a transformar ambientes caóticos em ambientes mais simples. Não sei, estou eu a assumir se não terá sido um bocadinho para onde se desenrolou a apresentação, mas passo-te a palavra. Uhum. É assim, os ambientes caóticos não se transformam em ambientes mais simples, na verdade. Os ambientes caóticos são os ambientes que todos nós estamos a viver cada vez mais. Ou seja, são ambientes em que nós até conseguimos às vezes compreender a estrutura do funcionamento do nosso setor ou da nossa indústria ou de um determinado fenómeno que estamos a estudar. Mas a característica dos ambientes caóticos é que nós não conseguimos nunca antecipar e prever o resultado. O que significa e é uma questão que é muito interessante, que é todas as novas ferramentas que ao longo dos últimos 15 anos foram nascendo para lidar com este tipo de ambientes num mundo mais empresarial, se quisermos, por exemplo, a dar o exemplo, passam todos pela capacidade de sermos capazes de responder a este tipo de ambientes. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o Lean Startup, ou trabalhar os Business Model Canvas. A ideia de que o pivoting, ou seja, os MVPs, ou seja, construir protótipos, experimentar soluções que não estão fechadas, começar pelo utilizador, pelo consumidor, terem atenção e é fundamental ter a capacidade de ter a resposta e responder rapidamente. Esta iteração, esta questão de experimentação é fundamental. O mesmo, isto é na parte mais, se calharmos, das startups, do empreendedorismo, o mesmo com o design. Os princípios básicos do design thinking, que sermos divergentes, sermos convergentes, a capacidade de começarmos pelo fim, que é o consumidor, que é o utilizador, que é o mercado, reagirmos, prototipar, etc., anteciparmos o comportamento do consumidor e depois sermos capazes de continuamente interagir, é exatamente a mesma coisa. É para lidarmos com ambientes mais complexos, em aceleração contínua e mais caóticos. E aquilo que eu estou aqui a dizer também é,
pensar o futuro não tem e não pode ser feito de uma forma contemplativa. Em particular, e uma terceira área que hoje em dia é muito mainstream, que é o Agile. O trabalhar, o Agile, o Scrum, todas as ferramentas e o framework do Agile é o mesmo princípio. Interação, partir em poucos bocados pequenos, ser capaz de voltar e melhorar de uma forma incremental. Portanto, não fazer waterfall, evitar projetos ou iniciativas que demoram meses ou às vezes anos a trabalhar. Não, partir aos poucos. Isto é a resposta de 3 áreas diferentes a ambientes complexos e caóticos. O que eu estou a dizer é que pensar o futuro, fazer o scanning, intelligence, construir cenários, analisar tendências e a partir daí testar modelos de negócio, iniciar processos de inovação, visões estratégicas, têm e cada vez mais obedecem a esses princípios. Exatamente os mesmos. Paulo, muito obrigado. Acredito, estou aqui a falar pela Vivian, mas acredito que tenha ficado perfeitamente esclarecida. Eu aproveitava, como eu disse, eu vou fazer aqui só mais 2 questõezinhas. Uma é um bocadinho, João, que nos levanta aqui a questão, perante este clima de incerteza que vivemos, como é que tu consegues ver aqui um bocadinho a coabitar todos estes setores que já estão muito mais encaminhados para a própria transformação digital, com outros ditos mais tradicionais e tradicionais? O João dá aqui como exemplo, por exemplo, o comércio de proximidade, ou seja, que possa ter algumas dificuldades e que até está a ser um dos mais atacados nesta fase. Como é que vês esta situação? Assim, eu acho que a digitalização da economia é daquelas forças de mudança que são inevitáveis. É uma inevitabilidade. E, portanto, não quer dizer que, ou significa, tudo o que puder e que pudesse ser digitalizado, vai ser digitalizado, com mais ou menor rapidez. Aliás, é muito, e eu num dos slides tinha esta ideia de que há algumas tendências mais ligadas com os setores empresariais, as empresas, as indústrias, etc. Uma delas é essa questão, que é tudo que puder ser digitalizado, vai ser digitalizado. Mas nem tudo é digitalizado da mesma maneira e nem tudo pode ser digitalizado ou deve ser digitalizado. E, portanto, coisas que implicam presença física, interação, experiência, uma personalização no contacto analógico, física, isso vão ser cada vez mais, até coisas que as pessoas vão valorizar imenso. Mas isto não deve escamotear o facto de que a transformação digital e a revolução digital está, e não é de agora, a transformar, e vai transformar para sempre, a paisagem de todos os setores. O que significa que há setores que vão beneficiar, porque basicamente vão ser beneficiários diretos desse processo de transformação digital, e há outros que vão ou desaparecer ou transformar-se de uma forma mais dolorosa, se quisermos. Mas a digitalização é inevitável. Tal como é inevitável, e não é só na questão, por exemplo, da restauração ou dos setores que exigem uma componente física e vão continuar a exigir, é a digitalização, a automação, etc. Mas há uma coisa que também é muito importante e que tem a ver com o seguinte. O mundo e a economia e os setores são cada vez mais, digamos que mais líquidos, sem fricção. Quando nós olhamos para as empresas que nascem no mundo digital, as Google, o Facebook, os Revolut, todas essas empresas, elas basicamente é como se fossem empresas e setores que não têm fricção. Ou seja, é tudo digital. São digital-born companies. E isto é um desafio ainda maior para empresas que têm que competir com essas. E, portanto, vai haver aqui, de facto, não é um combate, mas vai haver aqui uma fricção, uma competição que é muito desigual entre empresas que se vão transformar para serem mais digitais, e há imensas empresas que estão a fazer isso, e bem, com as empresas que são chamadas as digital natives. Elas já são digitais por natureza. E essas empresas são digitais por natureza, é como se tivessem já nascido naquele mundo. E têm uma capacidade de ocupar espaços naquele ambiente mais digital que muitas das empresas que vão fazer transformação digital nunca vão conseguir fazer. E, portanto, vai haver aqui uma reorganização de setores, de atividades, de funções, e eu gostava só de dar o exemplo de um movimento que já vinha, que era começarmos a fazer cada vez mais coisas à distância. O que a pandemia e o que nós estamos a ver hoje em dia que vai conseguir fazer é o mesmo que aconteceu com os serviços. Tudo, ou melhor, a ideia de que as empresas estão a começar a fazer, que é transformar produtos em serviços. Everything as a service. Isso é muito importante. E aquilo que vai acontecer é que tudo o que puder ser feito à distância
vai ser cada vez mais e de uma forma mais acelerada por causa do que estamos a viver, também à distância. Ou seja, everything at distance. Tudo que puder ser à distância vai ser à distância. Tudo que puder ser digital vai ser digital. Tudo que não tiver fricção vai ser completamente transformado. Tudo que puder ser um serviço e não um produto vai ser um serviço. E, portanto, estas transformações são inevitáveis. E, portanto, casos concretos, eu não sei qual é que era o caso, estava a ser colocado em particular, vão ter que lidar e olhar para isto de uma forma inteligente. E tentar perceber como é que se podem movimentar, como é que se podem transformar, como é que podem ocupar outros espaços. Portanto, há muitas situações que são grandes desafios difíceis, mas há muitas oportunidades também. Paulo, mais uma vez muito obrigado e eu agora aproveito já para pedir desculpa a muitas pessoas, tivemos aproximadamente 500 pessoas, portanto há imensas questões, não conseguiremos dar resposta a todas, mas destacava aqui como última questão, uma questão do Jorge Pereira da Silva, referindo o facto, e por ser uma área efetivamente muito importante para nós e na economia que vivemos atualmente cá em Portugal, se o facto de o turismo de Portugal ter definido uma pandemia como um wild card, se o deixa numa boa posição para reagir a esta crise que na verdade estamos a viver e que naturalmente o turismo é uma das mais afetadas por ela. Sem dúvida. Bom, eu não sei se o Turismo de Portugal definiu uma pandemia como um wildcard, mas se o tiver, vamos lá ver, um wildcard, a definição de um wildcard é quando ele ainda não aconteceu. Ou seja, a pandemia hoje já não é um wildcard, não é? Como é óbvio. Hoje em dia, a casa está a arder. E, portanto, o que está a acontecer são planos de contingência, são modelizações já, ou seja, o que existe hoje em dia é toda a gente já está a responder a uma situação que aconteceu. Esta coisa que aconteceu há 3 meses, 4, 5, 6 meses, podia ter sido pensada como um wildcard. A ser verdade, eu penso que as organizações que são capazes de pensar incertezas ou disrupções e não apenas business as usual, tendências que estão em relatórios, pensar apenas na execução cotidiana e muito centrada no curto prazo, pura execução, vão estar muito mais bem preparadas para responder. O Pierre Wack é um dos homens que trouxe o scenario planning para o mainstream no início dos anos 70 e que antecipou com a Shell o choque petrolífero. Ele dizia que os cenários, ao contrário da previsão, é uma forma de nós reperceiving the future. É como se nós já tivéssemos vivido aquele futuro, independentemente de não ser exatamente aquilo em pormenor, mas quando as coisas acontecem, nós reconhecemos mais rapidamente o que está a acontecer e somos muito mais rápidos a tomar decisões. Somos muito mais ágeis. E neste sentido, se o Turismo de Portugal tiver sido capaz de colocar uma pandemia como um wildcard, pensar cenários alternativos, eu penso que individualmente os seus decisores, coletivamente a organização e eventualmente até o próprio setor, podem ou poderiam estar muito mais bem preparados para tomar decisões a diferentes horizontes temporais, que é o que vai acontecer daqui para a frente, como é óbvio. Paulo, muito obrigado. Estendemos aqui um bocadinho o tempo, mas acho que foi para ganho de todos. Portanto, aproveitar para te agradecer muito por esta... Eu que agradeço, Ricardo. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter aberto esta série de webinars que vai ser um grande sucesso no ISEG. Muito obrigado. Acreditamos que sim. Olhem, aproveito para agradecer também a presença de todos neste final de tarde. Acho que levamos daqui conteúdos muito, muito relevantes para olharmos de forma diferente para isto que estamos a viver, que também é algo muito importante e, acima de tudo, também para criarmos aqui ferramentas para outros futuros que chegarão, podermos olhar para eles de forma distinta. Entretanto, para me despedir, relembrar-vos só que regressamos no próximo dia 22 com um webinar sobre como criar experiências poderosas com a realidade aumentada com a professora Carolina Afonso. Nós mantemos as inscrições abertas, podem consultar através do nosso site, na área de blog, onde tem os links, através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, onde estamos como ISEG Executive Education. E despeço-me neste final de tarde. Muito, muito obrigado a todos e uma boa noite. It's very important for institutions like ISEG to do this bet in future, and doing this type of events, inviting companies like ours that are pushing the envelope in terms of technology. I think it's crucial, because the future, and to explore it, we need to act on it.
Sou alumni do curso, porque estive presente na segunda edição com o Paulo, que traz uma experiência fantástica a quem frequenta o curso. I really achieved what I was looking for. I see myself putting into action and applying the concepts that I've learned here about design thinking and problem solving, identifying solutions and putting them into action. Really think strategically about how you approach using data, strategically planning, thinking about the future. Science fiction and just open-minded, creative thinking. This is a very nice sweet spot in between where participants of the course are brought to think about the future in a very open way, but also a very structured way. Gives you a good idea of what the issues are, and gives you the tools to concentrate and to dig further into specific issues that are more related with your field. And this overview that you get from a 3 or 4 day course like this, I think it gives you the starting point that it's hard to obtain otherwise. Companies should exchange their experiences because it's a time of challenges for everybody, and it's always good to do something and to learn something in a community. And sharing knowledge in general in order to be prepared for the future is something really, really important. And this is why events like that are very, very important. Quality of the speakers from different industries, from different fields, pretty much unexpected fields, from technology to science and to medical to our industry. I was totally thrilled and amazed with the number of so high quality, intelligent, technological people, especially from Portugal, that we have. It had a really big impact to listen to them, and it was really inspiring. I think it's the word. It's really interesting. It helps us to get out of our routine and think ahead, think new technologies, think new things, new solutions, and what the future is going to be like.